No dia 11 de setembro, nós iniciamos uma série de pregações nas 7 cartas do Apocalipse. Foram quase 2 meses de mensagens. E eu quero passar não a pregação completa, como foi, mas apenas uma síntese das 7 cartas do Apocalipse. Estarei postando um vídeo semanalmente. E a primeira carta que nós encontramos é a carta à igreja que estava em Éfeso. Aquela cidade de Éfeso era uma cidade mística, cheia de superstição e também um dos centros da adoração ao imperador. Naquela cidade imperava o misticismo, a idolatria, a perseguição implacável ao povo de Deus. Era uma cidade cheia de imoralidade. E nessa carta, Jesus mostra que a sua igreja permanecia fiel na doutrina, mas já havia esfriado o seu primeiro amor. A referência bíblica da carta de Jesus à igreja que estava em Éfeso se encontra em Apocalipse, capítulo 2, o versículo de 1 até o versículo de número 7. No versículo 1 está escrito: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Veja, Jesus aqui, ele se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da igreja. Então a presença de Cristo na igreja é a maior necessidade que a igreja tem. Jesus não só está presente, mas ele também segura a sua igreja nas suas poderosas mãos. E diz a Bíblia que ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. Diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus também sonda a igreja, ele nos conhece, ele nos sonda, ele anda no meio da igreja para encorajar a igreja, para repreender a igreja e chamar a igreja ao arrependimento. No versículo de número 2 em diante, diz assim: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobristes que eram mentirosos. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aí no versículo de número 6 continua: Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja que o Senhor Jesus, ele destaca 3 grandes virtudes que a igreja de Éfeso tinha, virtudes essas que podem e devem ser imitadas. Primeira, era uma igreja fiel na doutrina. Segundo, era uma igreja envolvida na obra de Deus. E em terceiro lugar, era uma igreja perseverante nas tribulações. No versículo de número 4 diz: Contra ti tenho uma coisa, que você abandonou o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela se esfriou no amor. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho levou aquela igreja a um esfriamento espiritual. Abandonou o primeiro amor. Que nós não venhamos a cair no mesmo erro que os fariseus também caíram, que eram zelosos nas coisas de Deus, que observavam rigorosamente os ritos sagrados, mas o coração deles estavam vazios. A igreja de Éfeso examinava os outros, era capaz de identificar os falsos ensinamentos, mas ela não era capaz de identificar, de examinar e de perceber a frieza espiritual nela própria. No versículo de número 5, Jesus diz: Lembra de onde caístes. O filho pródigo, ele começou o caminho de restauração quando ele se lembrou da casa do pai. Arrepender é mudar a mente. Arrepender é mudar direção. Arrepender é se voltar para Deus e abandonar definitivamente o erro. Ainda no versículo 5, Jesus ele convida a igreja de Éfeso, dizendo: volta e pratica as primeiras obras. É tempo de você voltar para Jesus.
você que se afastou, você que se esfriou na fé, você que deixou de orar, você que deixou de se alegrar na presença do Senhor, é tempo de você voltar novamente para o Pai. Versículo 5, há uma advertência: se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Candeeiro, o que é o candeeiro? O candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, é desnecessário. A igreja de Éfeso, ela não existe mais. Aquela igreja deixou de existir. Hoje só existe uma vaga lembrança daquilo que um dia foi uma igreja. A advertência dele: se não venho a ti e removerei do teu lugar o teu castiçal. Jesus está hoje no nosso meio. Hoje ele está entre nós. E o que ele está vendo? Quais os elogios? Quais as exortações? Quem já perdeu o encanto do primeiro amor? Quem precisa de mudança? E a unidade que nós lemos conclui dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi uma síntese da pregação que nós pregamos na igreja, carta de Jesus à igreja em Éfeso. O próximo vídeo que eu irei postar vai ser sobre a carta de Jesus à igreja de Esmirna. E até lá eu aguardo por você.